sejam muito bem-vindos ao Lucro USA, o podcast do empresário brasileiro nos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é até um pouco polêmico, não é? Quando vender mais pode ser um perigo na nossa empresa. Então, eu estou aqui com o Reginaldo Bastos, eu sou a Gisele Lopes e nós hoje vamos falar sobre algumas coisinhas que podem ser, assim, essenciais, como organizar a casa. Vamos começar a organizar a casa para obter lucro na nossa empresa? Então, eu tô com o Reginaldo. Ele é especialista em fazer a sua empresa lucrar nos Estados Unidos. Vamos começar, Reginaldo? Vamos sim. Tudo bom com você, Gisele? Tudo bem. Legal. Vamos lá. Para começar, a gente já sabe que vender é essencial em todas as áreas da nossa vida, certo? Mas quando vender se torna um problema? Na verdade, vender é muito bom, né? Na verdade, vender é a alma de todo negócio. Você cria um negócio para vender, para ter lucro, para ganhar dinheiro, para ter uma vida legal, para ter uma empresa sustentável. E esse é o objetivo de toda empresa, de qualquer negócio. Não existe nada nesse planeta que a gente não venda. Por exemplo, se eu não tenho companhia, não tenho uma empresa, eu também tenho que me vender. Se eu quero ser um empregado de alguma empresa, eu tenho que vender o meu trabalho, minhas skills, né? Minhas habilidades. Sim. Eu acabo vendendo isso também. Quando eu vou casar, por exemplo, eu quero arrumar uma namorada, quero encontrar uma noiva e quero ter uma família, eu vou me vender. Como é que eu vou me vender? Como é que eu vou conquistar o coração daquela pessoa? Né? Então, é uma forma de se vender. E então, tudo na vida a gente vende. É uma forma de a gente passar o nosso melhor, fazer o nosso melhor marketing para vender. Então, o segredo de qualquer negócio é vender para que você conquiste os seus objetivos. E a venda dentro de uma empresa ela é extremamente importante. Sem venda, não existe companhia. Você precisa vender para poder gerar dinheiro, né? Mas aí você tocou num assunto muito interessante, que é polêmico, né? Fala assim, poxa vida, quando que se torna uma coisa negativa vender mais? Porque a gente acha que só a venda por si só é positiva. Sim, porque vender mais, se eu vou vender mais, então vou ter mais lucro, vou ter mais resultado. Né? Sim. Aí é onde que entra o X da questão, não necessariamente. Né? Porque é o seguinte, quando a gente fala assim, olha, eu quero vender mais, quero que seja positivo, mas você está me dizendo agora que não é positivo eu vender mais, em que situação isso se aplica? Sim. E aí eu tenho 3 situações aqui para te falar que se você vender mais, você vai ter problema. O primeiro deles, por exemplo, é você não ter uma estrutura que suporta a demanda de trabalho. Vamos supor, você vendeu demais e agora você precisa entregar aquele serviço. E você não tem gente qualificada, você não tem, por exemplo, o material necessário, você não tem as datas dentro da sua agenda para poder entregar aquele trabalho. Sim. E acaba que você vendeu, mas não entregou. E aí você queima a sua relação com os clientes estão esperando e, poxa, cadê o trabalho, cadê o serviço ou o produto que eu comprei aqui, que eu queria que você me entregasse? Então, às vezes, acontece muito de empresas, por exemplo, de ter um produto e fidelizar ou cativar aquele cliente e ele sempre compra aquele produto daquela empresa porque ele já confia. Puxa vida, eu gostei do seu produto, gostei do preço e vou comprando. Compra a primeira vez, a segunda, a terceira e quarta. Daqui a pouco, essa empresa já não tem mais aquele produto e diz assim, olha, eu estou com um problema de fornecedor e tal, e eu não tenho produto agora para te entregar, ou então extraviou, alguma coisa aconteceu. Isso aí vai fazendo com que o cliente fique desanimado com aquilo. E aí você abre uma janela para perder esse cliente. O que acontece? Esse cliente falando assim, olha, já faz 2, 3 semanas que eu estou pedindo esse produto, esse serviço, você não tem para entregar, eu vou ter que procurar com o concorrente. Sim. Não queria fazer isso porque vai ser complicado para mim ter que testar um novo produto para saber se aquilo realmente aplica ao que eu estou fazendo. Mas eu vou fazer isso. E se ele fizer e gostar do produto do concorrente, aí você já perdeu o cliente. Porque até você voltar atrás e reconquistar, ele falou, olha, o cara já me ofereceu um produto que é até melhor que o seu, ou similar ao seu, e é mais barato que o seu. Você já perdeu o cliente. Aí até você negociar e tudo, então, tipo... Reverter isso, né? Então, você ter a estrutura preparada para atender a demanda é um primeiro ponto, né? Muito importante. Sim. Então, não adianta você querer vender e não ter estrutura para poder entregar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria que é comprar bem. Vamos supor... Eu tenho um produto X e eu pago $10 nele para vender. E eu estou vendendo ele a $20, vamos supor. Estou vendendo a $20 e aí
o concorrente ou os concorrentes estão vendendo esse mesmo produto a $15. E aí eu tiro todos os custos do meu produto e digo assim, poxa vida, mas é impossível. Como é que esse cara consegue vender a 15 e eu já estou vendendo a 20 e estou tendo uma margem de lucro muito baixa? Uhum. É porque talvez esse camarada ele comprou de um fornecedor com melhores preços. Às vezes eu estou comprando de uma fonte, né, de um supplier que está me cobrando mais caro. Seria interessante eu parar agora para estudar o mercado e procurar os melhores suppliers daquele produto na minha região ou no país para saber se eu posso ter um melhor preço. Às vezes, o que acontece? Muitos empresários cometem esse erro de... eu já fechei um deal aqui com aquele fornecedor e eu só compro dele, né? Então, e passa anos comprando somente daquele fornecedor. Só que o mercado, ele é volátil, né? Ele está mudando ao tempo todo. E ao mesmo tempo que uma empresa morre, outra entra no mercado. Sim. E outras vão competindo e trazendo melhores soluções para o mercado. E eu estou acomodado porque eu tenho aquele fornecedor, eu só compro dele. Mas às vezes o mercado está ampliando, abrindo outras fronteiras, outros leques de produtos que eu não estou observando. E eu estou fechado só com um fornecedor e aí eu perco de estar trazendo melhores produtos, melhores preços, porque eu estou fechado só com um. Então, tipo, saber aonde comprar e comprar bem... é um segundo passo muito importante, porque não adianta você fornecer aquele produto por 5, 10 anos, mas não fez nenhuma mudança, e você vai perder mercado. Em alguma hora vai dar ruim esse negócio. Entendi. Pode no começo não, mas em alguma hora vai dar ruim, porque o mercado ele é muito volátil, ele está se movimentando o tempo todo e a gente que é empresário precisa entender isso, que entender essa dinâmica do mercado é importante para que eu não fique para trás. E isso acontece muito aqui nos Estados Unidos, inclusive com empresários americanos. Quando a gente fala com alguns empresários americanos, eles dizem assim, não, eu não vou procurar outro produto, não. Eu já tenho 10 anos de contrato com essa empresa aqui. Eu já percebi que o americano é muito assim, né? Sim, eles são muito assim. E aí você mantém aquele fornecedor por 10 anos, 15 anos, 20 anos. E não troca, mas se você não faz uma pesquisa de mercado, você pode estar sem preço agora para vender. Você começa a perder negócio e não sabe. Aí começa a dizer, olha, o problema é o governo, políticas que entraram, começou a prejudicar meu setor, a crise e tal. E aí você só está culpando outras áreas, mas não está entendendo se realmente o seu negócio não poderia ser feito um ajuste, né? Então, esse é um ponto importante. O terceiro item, Gisele, que eu diria aqui que pode prejudicar muito se você vender muito... é você não ter um fornecedor de confiança. Além de ter preço de confiança, por exemplo, às vezes a gente fica fechado com um fornecedor e esse fornecedor tem problema na entrega. Porque a gente também não conhece a gestão da empresa daquela fábrica. Vamos pegar uma fábrica. Ele precisa de gente para trabalhar, ele precisa de matéria-prima para produzir, ele precisa também de preço. Se é um produto que vem da China, por exemplo, a gente tem que estar atento às questões legais que acontecem na China. A gente viu isso na pandemia, por exemplo, que eles pararam de produzir ferro. Porque faltava matéria-prima, não chegava ferro na China, não tinha como produzir o aço, não tinha como produzir muitas coisas. Então, uma vez que atingiu essa cadeia produtiva, afeta consequentemente os clientes dele. E, consequentemente, vai esbarrar no cliente final, que precisa daquele produto. Então, o que acontece? Esse é um exemplo bem grande. Nesse caso aqui, ele é uma questão que aconteceu na pandemia, bem situacional, mas existem outras situações que, por exemplo, aquele fornecedor que eu tenho, o fabricante, ele pode ter problemas também na cadeia produtiva dele. Ele pode estar com dificuldade de funcionários, eu não sei como é que ele gere aquela empresa, eu não sei de onde ele compra a matéria-prima. Então, existem vários fatores que podem prejudicar esse cara. Se ele não for um cara digamos assim, fiel ao mercado dele, aos clientes dele, no caso eu sou o cliente dele. Se ele não for um camarada de muita fidelidade, eu posso correr o risco de ficar na mão dele. E ele dizer assim para mim, olha,
eu não posso te fornecer agora, e isso eu falo porque eu já vi isso acontecendo, alguns clientes reclamando disso. Sim. Ah, o meu fornecedor lá da China não quer me entregar o produto porque ele disse que o meu pedido é muito pequeno, é de $50 mil, e ele falou que vai atender um outro pedido lá que é de $250 mil, e ele vai me entregar isso aqui só daqui 3 meses. Ou seja, você já prejudicou seu negócio. Ali, né? Você entende? Então, você fica preso. Se você não tiver um fornecedor de confiança que pode te entregar sempre que você precisa daquele produto, você também prejudica a sua venda. Aí é onde eu falo, se você vender demais e não tiver como suprir os seus clientes, né? Aí você acaba tendo um problema grande aí, queimando o seu negócio, queimando a sua imagem, ficando ruim no mercado, perdendo clientes e assim por diante. É verdade. É. E onde você vê que um empresário brasileiro aqui na América, ele mais erra na hora da venda? Da venda? Eu diria que além desses fatores que a gente mencionou agora, ele erra muito também na questão da precificação. E aí, se ele não entender que ele precisa calcular todos os custos que ele tem, né, as despesas operacionais do negócio, quanto custa para ele vender um produto, né? Porque hoje no mercado digital a gente fala assim, quanto que é o custo de um lead, né? Você tem que pagar para poder atrair aquele cliente. Quanto custa para aquele cliente entrar no meu funil de vendas? Sim. Então, esse é o custo por aquisição de cliente, né? Mas dentro de um processo de venda, quanto é que custa para eu colocar esse produto no mercado? Eu já ouvi falar de um termo, markup. Ele se aplica a isso? O que é esse markup? Ele tem alguma relação? Tem sim. A maioria dos empresários erram na hora de precificar os seus produtos, porque eles fazem um cálculo da seguinte maneira. Ele pega lá aquele item, custa $100. Vamos pegar aqui um item que ele vende a $250. Sim. O custo dele é $100. Ele comprou por 100, vendeu por 250. Ele acha que esse 150% que ele está tendo é lucro. Isso não é lucro, isso é o markup. Então, aqui é um ponto interessante que tem a ver com o conceito, na hora de precificar, que às vezes ele fica iludido, dizendo, puxa, estou tendo um lucro aqui de 150%, nossa, que demais e tal. Imagina se eu vender 1.000 peças desse aqui, vou ganhar muito dinheiro e tal. Então, esse cálculo, que na verdade ele está estabelecendo o markup, é ilusório para ele, porque ele pensa que é margem, não é margem. A margem de um produto é você ter o valor, o custo dele, né? $100. Sim. Aí você tem um preço de venda, você estabeleceu o markup. Agora você tira todos os custos operacionais em cima disso. Aí é onde você precisa ter uma planilha de custos para poder pulverizar todos os custos dele. Por exemplo, o aluguel do prédio, funcionário, telefone, internet, toda a parte da operação. Sim. Ela tem que estar diluída de uma forma que ele consiga, por peça, saber quanto que custa realmente toda a operação para vender esse produto. Então, eu tenho 250 de venda, menos o custo, eu tenho markup. Aí eu tenho agora as despesas. Quanto que custou as despesas todas rateadas, né? Quando a gente fala rateio, é pulverizar todas essas despesas para cada tipo de produto, segmentos, departamento e assim por diante. E aí, você pega aquele valor de despesa que você tem, vamos supor, eu tenho 150 de markup, agora eu pego aqui, tenho 90 de custo, né? E esses 90 eu tiro, e aí o restante que me sobra, sim, é a margem de lucro. E aí você tem o seu percentual de margem de lucro. Então, é o que a maioria dos empresários erram nessa hora aí de fazer o preço, achando que markup é margem de lucro, e não é. Porque você ainda precisa calcular todas as despesas que você tem para poder colocar aquele produto no mercado. Entendi. Né? E como você geralmente ajuda o empresário que não tem o resultado que ele gostaria de ter? Então, como você faz isso? Primeiramente, quando eu entro numa empresa para poder ajudar esse empresário, eu procuro entender qual o modelo de negócio que ele tem. Então, para eu entender, eu preciso fazer várias perguntas para entender, por exemplo, se essa empresa é uma empresa que tem um modelo de negócio escalável, se não, se ele é uma equipe, como a gente falou em outros episódios aqui, se ele tem alguém que trabalha, faz essa operação para ele, como é que funciona esse negócio para a gente poder entender, para eu poder entender de onde vêm os custos disso tudo. Uma vez que a gente entende de onde vêm os custos, a gente consegue planilhar. Opa, então você tem esse custo para gerar esse negócio. Aí vamos calcular aqui
quanto que você vai fazer, quanto de venda você precisa fazer para você atingir o seu break-even. É um termo também que muita gente não entende. Break-even point é o seu zero, quando bate 0 a 0. Receitas menos despesas. Deu 0 a 0, não ganhei nada com isso, não tive lucro nenhum. Mas pelo menos paguei tudo que... Não está devendo, Não estou devendo, mas não teve lucro. Né? Então, assim, ele precisa entender qual é o número X dele para ele atingir esse ponto. E depois desse ponto, o que vai vir de lucro. Então, ele precisa entender isso. E a gente senta para poder analisar esses números, entender realmente se o departamento de vendas e tudo que ele está gerando de resultado está vindo para poder somar e para ter o lucro de fato. Caso contrário, a gente tem que analisar e fazer as intervenções que precisa, né? E aí, às vezes, está no departamento de venda, às vezes está com problema na área de custos, às vezes está na questão pessoal, às vezes ele não tem gente para trabalhar. Sim. Então, a gente precisa fazer correções em alguns pontos da empresa para que ele realmente possa ter resultado. E a forma que a gente encontra é analisando o modelo de negócio, analisando relatórios financeiros, entendendo como é que ele funciona, para a gente poder encontrar as melhores soluções. Porque, assim, quando a gente fala de consultoria, o consultor não é aquele que chega já e te dá toda a receita para você resolver o problema. Você precisa entender o problema. Sim. Porque se fosse fácil, a gente teria uma cartilha pronta na internet e ninguém precisava entrar e ver, analisar nada. É muito particular, né? É muito particular, casos extremamente particulares. E aí depende de negócio para negócio. Sim. E aí o consultor, com a expertise dele, ele vai entender esse universo, esse novo universo que ele está entrando, para dizer quais são as ferramentas que realmente ele pode aplicar ali junto com esse empresário para que ele possa sair do problema que ele está enfrentando. Então, o papel da consultoria que eu faço é justamente esse: entender a necessidade que ele tem, encontrar no meu leque de ferramentas e de conhecimento, encontrar as ferramentas adequadas para que ele possa sair daquele problema que ele está tendo, né? Ótimo. Então, essa é uma forma que eu tenho para fazer isso. A outra forma que eu analiso dentro da empresa é entender o potencial de equipe que ele tem. Então, quando a gente entende como funciona todas as partes, quando a gente fala de gente, né? De, a pessoa da contabilidade, do financeiro, aquele da vendas, o pessoal da operação e tal. Eu tenho que entender mais ou menos a cultura que essas pessoas carregam para que eu possa saber como ajudar esse empresário nesse sentido. Por exemplo, eu tive empresa que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, ajudando a formatar esse negócio e tal, que tivemos que mandar todos os empregados embora. Porque eles não se encaixavam com a nova cultura que a empresa queria construir. Sim. A mentalidade já estava uma mentalidade totalmente deturpada e não aceitava as mudanças e coisa e tal. E isso estava gerando indisposição para com os donos da empresa. E, ao mesmo tempo, na equipe, porque tem alguns que querem testar, tem alguns que querem contribuir, mas tem aqueles que, poxa, você está sendo um puxa-saco, você está torcendo para o lado do patrão e não no nosso. Por que você está fazendo isso? Você está queimando a gente, você poderia estar do nosso lado ajudando. Então, tudo isso vai criando uma indisposição na empresa que vai fazendo com que o empresário tenha problemas, assim, de ordem emocional, a gente pode dizer, que ele acaba perdendo o foco das coisas. E, às vezes, dependendo da ligação que ele tem com as pessoas, ele fica mal e perde o foco de ter resultado no negócio, de implantar determinadas coisas, porque ele fala, poxa, esse problema eu não precisava agora. E aí ele vai lá, gasta tempo e tal. Então, nesse sentido, entender o potencial da equipe é muito importante para saber o que precisa ser feito. Tem que ser mandado embora alguém, tem que ser contratado novas pessoas, tem que fazer inserções totalmente particulares em departamentos, tem que fazer treinamento. O que a gente precisa fazer? Então, eu entro na empresa para entender isso. E aí, eu apoio o empresário a tomar as decisões que precisam ser tomadas para que aquele negócio continue dando resultado para ele. Porque ele não pode deixar a empresa, digamos assim, perder o potencial dela de resultado por conta de peças-chave que estão dentro do negócio que não funciona. Entendo. Se não funciona, é aquele negócio. As pessoas podem pensar assim, poxa, Reginaldo, mas mandar uma pessoa embora de uma empresa não é duro demais e tal? Eu diria que é o seguinte, o resultado que a gente colhe é aquilo que a gente planta. Então, se aquele colaborador não está engajado, não compra a cultura da empresa, ele não está afim de nada mais,
porque eu tenho que ficar mantendo esse empregado aqui na minha empresa, sendo ele não está prestando mais o serviço que eu queria. Ou seja, o contrato que a gente fez lá no começo, o nosso deal lá do começo, era uma proposta. E agora não está acontecendo isso. Então, se ele não cumpriu com o contrato dele, por que eu tenho que cumprir com o meu? Sim. Entende? Então, tipo, é uma troca. E aí o empresário ele precisa se desapegar desse ponto para que ele possa tomar decisões rápidas e corrigir todo aquele problema, para voltar a ter sinergia dentro da equipe de novo, para que a empresa continue avançando. Porque é melhor eu salvar a empresa para continuar cuidando das famílias que estão engajadas com a empresa do que eu ficar patinando por conta de pessoas que não estão afim de nada e pode me prejudicar o negócio. E essas pessoas boas do meu negócio podem perder a oportunidade de continuar trazendo o sustento de suas famílias. É reorganizar, né? Reorganizar. Então, esse é um ponto muito importante que, às vezes, a gente, como empresário, na hora da correria, a gente acaba esquecendo ou perdendo foco daquilo e com tantos problemas que acontecem no dia a dia, a gente acaba não tendo um olhar, digamos assim, mais analítico e também mais sensível para isso. E às vezes não tomar decisão, protelar demais, ou às vezes tomar decisões rápidas demais também que pode prejudicar. Então tem que ter uma análise. E aí o papel da consultoria que é muito importante, porque a gente ajuda esse empresário a colocar a cabeça no lugar e pensar de forma muito racional e tomar decisões assertivas para que ele realmente consiga alcançar o resultado que ele quer. Porque não adianta você tomar decisão na emoção. Né? Sim. O empresário não nasce empresário, né? Não nasce. E eu costumo dizer isso muito para os empresários, porque assim, eu tenho muitos empresários que hoje são empreendedores, são empresários, mas eles são de outras áreas, se formaram em outras áreas. Por exemplo, eu tenho clientes que são médicos e têm clínicas, eu tenho empresários que são dentistas, se formaram como dentista e têm clínicas, eu tenho empresários que são de outras áreas do conhecimento, que se desenvolveram, fizeram a sua formação na faculdade, mas hoje eles são empresários. E aí o que acontece? A formação que ele teve lá não ajuda ele a ser um empresário, ajuda ele a saber daquele negócio que ele se formou. Se ele é um dentista, por exemplo, ele sabe cuidar do dente dos pacientes, da boca dos pacientes, né? Da saúde bucal dos pacientes. Mas ele não sabe gerir pessoas, ele não sabe contratar, ele não sabe cuidar da parte financeira, ele não sabe um monte de coisas. E aí eu falo assim, poxa vida, um empresário que assume esse papel como empresário, e ele é um profissional de qualquer área, ele não tem obrigação de saber gerir uma empresa, enquanto ele é aquele profissional. Se ele é dentista, ok. Mas ele agora virou um dentista empresário, dono de uma clínica. Então, aí ele abraçou esse papel, ele precisa estar aberto a se desenvolver e a adquirir conhecimento, gente com habilidades necessárias também, para ajudar a empresa dele a continuar tendo lucro e crescendo e assim por diante, né? Então, esse é o olhar que eu ajudo o empresário a ter. Ele não tem culpa de não conhecer tudo, mas a consultoria, mais uma vez, entra justamente para ajudar esse empresário iniciante ou médio empresário a colocar as coisas no lugar, se reorganizar e continuar fazendo com que aquela empresa cresça e dê lucro. E melhor ainda, com paz de espírito, né? Com tranquilidade. Sim. Porque, às vezes, ele fala assim, poxa, eu era muito mais feliz quando eu era só dentista. Eu era muito mais feliz quando eu era só médico, atendia só paciente. Agora eu tenho uma clínica, um problemão e tal, e cliente reclamando, funcionário pedindo demissão e reclamando, falando mal da empresa e tal. Então, tipo, e aí é onde que a gente entra num fator interessante. O consultor, ele ajuda a reorganizar tudo isso, ajuda a ter lucro e ainda mais, ter paz de espírito. E outra coisa que é muito importante, ajuda esse indivíduo a ter uma visão um pouquinho mais positiva sobre o futuro, a ser um empresário de maior sucesso. Porque às vezes eu tenho uma clínica só, o exemplo da clínica, né? Mas e se eu montar criar uma estrutura que eu faça essa clínica se tornar uma rede, uma franquia e crescer exponencialmente? Então, a consultoria ajuda esse camarada a ter essa visão, a chegar até essa visão e falar, puxa vida, agora é possível eu pensar numa ideia como essa e ganhar dinheiro. Ele perceber que é escalável, né? Ele perceber que é escalável. Então, tudo depende desse olhar que a gente dá dentro da empresa e como a gente ajuda esse empresário. E o trabalho da consultoria, ela vem justamente para atender essa lacuna que está dentro digamos assim,
do conhecimento do empresário, que às vezes falta essa visão, falta alguém mais técnico vir de fora e poder apoiar e tudo mais, né? Certo. E dentro dessa área da sua consultoria, em vendas, dentro da parte de vendas, quando, assim, você tem algum case que você possa contar pra gente sobre um momento, assim, em que quase uma empresa, ela ruiu por causa dessa questão da venda, de preços, da forma como vendia? Isso mesmo. Inclusive, teve uma empresa que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, ajudando eles a reorganizar a casa nesse sentido. Sim. E eles estavam passando por muitos problemas em relação a isso. E aí toca bem nos 3 pontos que eu falei, né? O fornecedor tinha um fornecedor só de determinados produtos e o fornecedor não era fiel. Ele sempre tinha problemas de entrega nos prazos corretos. E aí ficava deixando os clientes insatisfeitos. Sim. Eles perderam muitos clientes por conta disso, né? E o outro fator é não ter uma precificação legal sobre isso. Ele não entendia que realmente tinha todo um custo operacional por trás, né? Tinha frota de carro, tinha o escritório, tinha gente trabalhando em vários outros setores que traziam custo e ele colocava o markup achando que era margem de lucro, e não era. E aí, quando ele foi ver, poxa, tem que reajustar preços e tal, porque a gente está perdendo negócio nesse. Ou então, por exemplo, esse produto aqui não compensa eu vender mais, porque eu não acho aonde comprar, num preço bom, não tem como. Então, você tem que descontinuar aquele produto. Sim. É o que a gente chama aquele setor, ele precisa dar lucro. Então, vamos pegar um departamento. Se eu tenho um departamento que produz um determinado produto, esse produto tem que gerar lucro no final do mês. Se ele não gera lucro, eu preciso parar essa produção. Sim. É o que acontece nas grandes empresas. Uma empresa que fabrica sabonete, por exemplo. Esse sabonete não foi bem aceito no mercado. A empresa viu lá, primeiro mês, dando negativo, tem um estoque danado e não sai. Fizemos de tudo, o marketing não vende. Opa, vamos parar de fabricar esse sabonete que não dá certo. Vamos mudar. De repente tem que mudar a embalagem, tem que mudar a essência. Tem que mudar alguma coisa, mas não dá para vender esse produto mais desse jeito. Então, é o que acontece. Se você vê que aquele produto não dá para vender, você tem que descontinuar ele, né? E dar foco naqueles que te dão resultado. Entendi. Reginaldo, e como o empresário que está assistindo ou ouvindo esse podcast, ele poderia começar a organizar melhor a empresa dele a partir de agora? Olha, eu vou até fazer um lançamento aqui agora, que é o seguinte, eu vou pedir para a nossa equipe deixar aqui um link embaixo aqui do vídeo, para que você possa entrar em contato através do link da nossa equipe aqui do WhatsApp, para que você, se você escrever a palavra para a gente falou hoje sobre um ponto interessante que foi markup e margem de lucro, né? Que é o que muitos empresários se confundem. Se você colocar a palavra markup, nós vamos saber que você assistiu o vídeo até o final e aí eu vou dar um prêmio para você. O prêmio vai ser o seguinte, eu vou te mandar os 3 passos básicos e totalmente explicativos para que você possa começar a arrumar a casa sua, arrumar a sua empresa e a se organizar melhor para que você tenha mais lucro. Então, eu vou te passar esse presente aqui, é totalmente gratuito. É só você clicar no link do WhatsApp que vai estar aqui embaixo do nosso vídeo, para que você entre em contato com a nossa equipe e eu vou estar te mandando esse material, ok? Então, você tem que clicar no link, você vai abrir seu WhatsApp e vai escrever markup. Markup se escreve M-A-R-C-U-P. Markup. E aí, a gente sabe... E se você ainda está assistindo, você vai saber que você... Pode colocar aqui embaixo a palavra markup também, só para a gente saber nos comentários, para a gente saber se você assistiu até o final. Isso aí. E se tiver alguma sugestão, algum case que você também tem na sua vida particular de empresário, se quiser comentar aqui no nosso vídeo também, vai ser legal, porque a gente pode até trazer um tema bem específico depois sobre determinados assuntos aqui que você deixar pra gente. Então, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigada, Reginaldo. Obrigado, Gisele. Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no podcast. Se você está ouvindo pelo Spotify também, é muito importante que você clique. Eu acho que tem no Spotify tem para se inscrever, né? Para favoritar. Então, faça isso e divulgue no WhatsApp também, que a gente descobriu que é uma ferramenta super importante. Divulga lá. Copia, compartilha no seu WhatsApp e até o próximo podcast com o Lucro USA. Isso aí.